Fala galera, tudo bom com vocês? Estou trazendo aqui mais um vídeo e dessa vez galera eu estou aqui com esse vídeo para continuar nossa série de devocionais, onde no outro vídeo a gente viu que devemos ser devotos a Cristo se a gente quiser andar em santidade, se a gente quiser andar em pureza. E nesse vídeo eu queria tratar com vocês sobre guardar o nosso coração para não pecarmos contra Deus. Esse é o nosso terceiro devocional do Salmo 119, do verso 9 ao verso 16. Então a gente tem uma série de vídeos ainda pela frente, então não perde os vídeos, tá certo? Essa semana eu estou gravando no sábado dia 1, então provavelmente vai sair hoje mesmo. Mas durante a semana vai estar saindo outros vídeos também. Então se liga, não perde. E também não se esquece de me seguir aqui nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui, tá certo? Vão estar aparecendo aqui, eu nesse canto, eu não sei, tá certo? Vão estar aparecendo meus dois Instagrams, o meu Instagram pessoal e o Cristão Puritano, onde eu posto mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, tá certo? Alguns vídeos cortados do canal, então me segue lá para você não estar perdendo nada, tá certo? E para que você também seja edificado pela palavra de Cristo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. É muito interessante a gente visar o que o salmista vai falar no Salmo 119, verso 11, onde ele vai falar: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E logo de cara a gente vê que não pecamos contra o Senhor, o salmista não peca contra o Senhor, porque ele guarda a palavra de Deus no seu coração. E é muito interessante a gente estar visando essas vertentes. Eu guardo a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra Ele. E por que precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele? Por que precisamos fazer isso? E galera, a resposta é muito clara. A Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso. Jeremias 17 fala muito claramente isso, que o nosso coração é enganoso e que nós pendemos para fazer o que é mal. Paulo vai falar em Romanos 3 que todos pecaram, que não há nenhum justo, nenhum sequer. Nossos pés são rápidos a derramar sangue. E tudo porque servimos ao nosso coração quando somos escravos dos nossos próprios desejos. Quando ainda estamos longe de Cristo, nós somos escravos do pecado, escravos dos desejos. E o nosso coração é escravo dos nossos desejos quando não reconhecemos Cristo como o único e suficiente Salvador, quando ainda andamos segundo o curso desse mundo, como Paulo vai falar em Efésios, quando ainda nos dobrávamos à potestade, quando ainda dobrávamos ao príncipe da potestade do ar, como Paulo vai falar também em Efésios. Então, quando a gente vive longe de Cristo, a gente se dobra aos nossos desejos. E galera, o nosso desejo é pecaminoso, tá? O nosso desejo, ele pende para o mal. E Jesus fala muito bem isso em Mateus capítulo 15, verso 19, onde ele vai dizer que do coração do homem produz os maus desejos, os maus desígnios, né? O adultério, a inveja, a calúnia, a imoralidade sexual, tudo provém do nosso coração caído. Então, logo de cara, a gente vê que a gente urgentemente precisa da palavra de Cristo para que a gente possa andar em pureza, porque o nosso coração é mau e ele pende para fazer o que é mal. E veja, isso se interliga muito bem com viver em pureza, porque nós não podemos de maneira nenhuma viver em pureza longe da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o verbo, é o próprio Cristo que nos guia a viver em pureza. Porque jamais poderíamos viver em pureza se Cristo não tivesse morrido para que pudéssemos viver uma vida e vida em abundância. E essa vida em abundância é justamente vida nele, é vida em pureza, é vida totalmente em Cristo. E Cristo é puro, Cristo não tem pecado. Então logo entendemos que devemos viver em pureza como Cristo viveu, porque Cristo não tem pecado. Cristo é puro. E a gente viu isso no outro vídeo, quando em 1 Pedro 1,16 a gente vai ver o Senhor nos chamando a ser santos porque Ele é santo. E isso se interliga com o que é dito em Levítico, quando o Senhor vai dizer que tirou o povo do Egito para serem um povo, para que o Senhor fosse o seu Deus, o Deus de Israel. E a gente vai ver a exortação do Senhor dizendo para que o povo pudesse ser santo, como o Senhor assim é santo. Então a gente vê que Pedro interliga esses dois textos. A gente vai ver que a Escritura interliga esses dois textos.
esse texto com o Novo Testamento, tá certo? E galera, nós devemos guardar a palavra de Deus, como Salomão ele nos instrui a guardar os mandamentos do Senhor. Veja, Salomão em Provérbios 3, verso 1 vai dizer o seguinte: meu filho, não se aparte dos meus ensinos, mas guarde os mandamentos no seu coração. Então isso é muito claro, nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. É mais uma afirmação de que não podemos confiar no nosso coração enganoso, mas devemos levar cativo a palavra de Deus em nossa mente, para que assim possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, Paulo ele vai falar isso muito claro em Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então isso é um passo a passo. Eu primeiro não posso me amoldar ao padrão deste mundo. Logo depois eu preciso renovar minha mente na palavra de Deus. E depois, só assim depois, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é um pulo, não é um salto, são passo a passo. É um processo, é a santificação. Então, de maneira nenhuma, nós podemos nos amoldar ao padrão deste mundo que segue o curso confiando no seu coração enganoso, que segue esse curso caminhando para o inferno, confiando nos desejos pecaminosos que há em seu coração. Porque Jesus nos diz, como a gente já viu em Mateus capítulo 15, que o nosso coração é mau. Jeremias 17 fala que o nosso coração é mau. Paulo, em Romanos 3, vai falar que somos rápidos a derramar sangue. Então, não, de maneira nenhuma, podemos confiar no nosso coração, mas devemos renovar a nossa mente na palavra de Deus. Veja, Salomão em Provérbios capítulo 4, verso 23, ele vai falar uma coisa bem interessante. De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele depende toda a sua vida. Salomão ele vai falar muito claramente isso, porque na tradução original a gente vai ver que coração ali são pensamentos, então devemos guardar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos devem estar cativos à palavra de Deus. Então devemos ter nossa mente renovada dia após dia na palavra de Deus, para que assim possamos andar em pureza. E muitas vezes a gente procrastina isso. Nós deixamos Deus para depois, por isso que a gente não vive de maneira pura, porque nós não prescrutamos a palavra de Deus, nós não meditamos na palavra de Cristo, nós não amamos a palavra do nosso Senhor e por isso deixamos para depois e vivemos de acordo com os desejos do nosso coração que nos levam dia após dia a pecar contra Deus. E é totalmente o contrário do que o salmista diz. O salmista vai dizer: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então precisamos urgentemente nos voltarmos para as Escrituras, guardarmos essa palavra, levar cativos essa palavra em nossos pensamentos, renovar nossa mente com a palavra de Deus, para que assim possamos não pecar contra o Senhor. Mas então, galera, o que seria guardar a palavra de Deus? O que seria guardar o nosso coração, como Salomão fala em Provérbios capítulo 4, verso 23? Então, galera, guardar o nosso coração é levar esses pensamentos cativos a Cristo, como a gente já falou nesse vídeo. Manter cativos os nossos pensamentos à palavra de Deus, guardando a palavra de Deus para que possamos viver em pureza, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, do que está os nossos pensamentos cheios, do que o nosso coração está cheio, é o que vamos reproduzir, e precisamos reproduzir vida pura. Precisamos reproduzir uma vida santa e reta diante do Senhor. E eu não falo só em contexto de imoralidade sexual, não só no nosso falar, no pensar, no nosso agir sobre imoralidade sexual, mas sobre outros aspectos da nossa vida também, porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela transforma não só uma área, mas toda a nossa vida, e devemos assim viver para a glória de Cristo. Veja o que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, eu só posso viver para a glória de Deus se eu viver de acordo com a sua palavra, que transforma toda a minha vida. E Paulo nos instrui a glorificarmos o Senhor em cada área da nossa vida. Então, a santidade deve reger toda a nossa vida, não só uma área, não só duas áreas, mas toda a nossa vida deve ser regida por uma vida santa, testemunhando sobre o Senhor Jesus Cristo, para que vidas também possam não ver
nós, mas o Senhor Jesus Cristo em nós. Veja, meu irmão, a ideia de guardar a palavra de Deus no nosso coração é a ideia de viver como Cristo viveu. Como assim, Gabriel, de viver como Cristo viveu? Porque Cristo viveu em pureza. Cristo guardou a palavra de Deus no seu coração. Ele era a própria palavra encarnada. Então, Cristo tinha a palavra de Deus. E a ideia também de viver como Cristo viveu é que Cristo vivia para a glória de Deus. Cristo vivia agradando o Pai. O desejo de Cristo era agradar o Pai. E esse deve ser o desejo e anseio do nosso coração, para a glória dele. Então, galera, só podemos viver de maneira pura, só podemos guardar puro o nosso caminho se guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra ele. Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esse vídeo foi bem menor que os outros, tá? Eu tive que gravar ele pela segunda vez porque o outro me desfocou, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham curtido de verdade. Deixa o gostei se você curtiu, se inscreve no canal caso você não for inscrito e, cara, ativa o sininho para quando eu postar um vídeo você tá sendo notificado, tá certo? E, cara, me segue aqui nas minhas redes sociais, nesses 2 Instagrams, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, chega lá e me pergunta. E é isso aí, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Feliz ano novo a cada um de vocês, dia 1, né? Então que possamos viver esse ano para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso aí. Forte abraço. Valeu, falou e tchau! Caraca, velho, tá suando demais, meu irmão. Tem que comprar um ar-condicionado pra esse quarto aqui, velho. Não tá dando não pra ficar assim desse jeito não, bicho. É sério, opa aí. Opa aí. Só suor, velho. Isso é tá B.O. Meu irmão, isso aqui é complicado demais, velho. Da próxima vez eu vou comprar um ar-condicionado. Esse mini ar-condicionado daqui é complicado demais, velho. É mais climatizador do que ar-condicionado. Aí tem que desligar pra não ficar chiado, enfim. Fazer o que? É, né? Tá bom. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado pelas coisas que eu tenho. E é isso aí.